Fala galera, tudo bem com vocês? Esse é o primeiro vídeo nossa primeira aula sobre esse mini curso que a gente vai fazer sobre liberalismo, ok? A primeira aula de hoje é sobre liberdade, se você sabe o que é liberdade, e a gente vai entender alguns conceitos de liberdade, e a gente vai ver primeiro liberdade como conceito, ou seja, a ideia do que é liberdade, obviamente. O que é liberdade? Porque é muito fácil. Liberdade é ser livre. A gente vai entender isso. A gente vai ver liberdade como direito, eu querer e poder ser livre. E também a gente vai ver liberdade na economia. E aí a gente entra no aspecto da base liberal econômica, obviamente. Então vamos prosseguir para essa aula. Eu espero realmente que vocês gostem, ok? Diz Aristóteles que é livre aquele que tem em si mesmo o poder para agir ou não agir. Calma, que eu vou falar sobre Aristóteles, mas é porque eu preciso de uma base acadêmica, mas eu vou traduzir, eu estou traduzindo a linguagem acadêmica, não se livrando dela. Até porque essas coisas foram escritas em academias. Isto é, aquele que é responsável por sua ação ou a decisão de não agir. A liberdade é dada como poder pleno e que não depende da vontade para determinar a ser livre ou autodeterminada. Eu fiquei com essa mesma cara que provavelmente você está fazendo agora, e se você não fez, parabéns, de que quem não entendeu nada a primeira vez que eu li essa frase. Mas dando uma resumida, Aristóteles está dizendo aqui, basicamente, de forma resumida, ser livre é algo inato. Ou seja, ser livre é algo inato, beleza. Mas o que é algo inato? Algo que nasce com a gente, que é algo normal da gente. E consiste, ou seja, em poder agir de maneira responsável, eu vou repetir essa palavra, responsável, sem interferência de terceiros. Ser livre, de forma resumida, é algo inato, está dentro da gente, a gente nasce com isso, e consiste em poder agir de maneira responsável, sem interferência de terceiros. E é interessante que o próprio Aristóteles, aqui, ele fala sobre isso de uma maneira muito interessante. Ser livre, ok? Vamos prosseguir. E aí eu quero que você entenda que liberdade ela vai envolver responsabilidade. Então, ser livre e agir sem interferência de terceiros não é algo para espatifar, é algo para pensar. Pera lá, eu posso agir. Isso é uma grande responsabilidade, entende? E vai gerar responsabilidade. A liberdade gera responsabilidade. E um cara chamado Milton Friedman, um economista de uma das escolas do liberalismo, a gente vai aprender mais sobre as escolas depois, mas eu confesso que é algo muito interessante, cara. E você vai entender, ainda dentro dessa aula, por que é importante falar sobre liberalismo. Mas o Milton Friedman, ele diz assim, não há excesso de liberdade se aqueles que são livres são responsáveis. O problema é liberdade sem responsabilidade, ok? E a gente viu agora liberdade como conceito. A ideia de poder agir com responsabilidade. Agir com responsabilidade sem a interferência de terceiros. Eu te recomendo, nesse vídeo, você fazer algumas anotações, celular, tablet, computador, qualquer lugar. Anote isso para você aprender sobre o assunto, se você quer realmente aprender sobre o assunto. Eu perguntei inúmeras vezes dentro do nosso grupo do WhatsApp se vocês queriam realmente isso. Então, se você quer realmente isso, eu te recomendo, não estou obrigando ninguém, obviamente, a anotar, ok? Não que liberdade é agir livremente com responsabilidade, ou seja, agir com responsabilidade sem a interferência de terceiros, ok? Agora a gente vai ver liberdade, a liberdade como um direito. O que significa um direito? É eu querer fazer aquilo e além de eu querer, eu poder fazer aquilo. Ou seja, a liberdade como um direito. Eu quero ser livre, eu posso ser livre. E é a base da ideia liberal. A ideia liberal diz que liberdade é um direito, você tem direito de ser livre. E aí a gente vai ver aqui, deve estar balançando um pouco minha câmera, é uma longa história. Toda a humanidade aprende que, sendo todos iguais, independentes, ninguém deve lesar, ou seja, desrespeitar o outro em sua vida, sua saúde, sua liberdade e seus bens, ok? Quem vai dizer isso é o
John Locke é um filósofo contratualista que a gente aprende na escola. Não sei se você lembra nas aulas de história, de filosofia. Se você não chegou nessa parte, Locke é um cara que ele vai ser um filósofo considerado o pai do liberalismo clássico, e o liberalismo clássico é outra escola do liberalismo. E ainda nesse vídeo, nessa aula, a gente vai ver outro cara de outra escola. São 3 escolas basicamente, ok? A gente tem a escola do liberalismo clássico, a gente tem a escola austríaca e a gente tem a escola de Chicago. A gente já viu o liberalismo clássico e a escola de Chicago ali com o Milton Friedman, dizendo aquela frase de liberdade e responsabilidade. Basicamente o que Locke está dizendo aqui é o quê? Locke acreditava que todos nós possuímos direitos naturais, ou seja, direitos normais, direitos normais, inalienáveis, independentes de algo ou alguém. E, além disso, inalienáveis, independentes de algo e alguém, invioláveis, que não podem ser desrespeitados. E um desses direitos era justamente a nossa querida amiga de longa data, a liberdade. Ali eu coloquei até uma estatuinha da liberdade ali para você dar uma olhada. É mais a questão visual. Mas o Locke acreditava basicamente isso, galera. O Locke estava dizendo, cara, você nasce com alguns direitos. Ninguém pode te impedir de ter esses direitos, porque são direitos, obviamente. Se alguém pudesse impedir, não seria direito, entende? Então, são coisas naturais de você. Cara, você nasceu ali com liberdade, você nasceu com vida, nasceu com saúde, você nasceu com uma propriedade, a primeira propriedade privada é seu corpo. E aí ele vai dizer que é inalienável. Ninguém pode tirar isso de você, ninguém pode... não depende de ninguém você ter isso, você não depende, só depende de você. E aí ele vai dizer que é inviolável. Cara, é o seguinte, a liberdade, a vida, a propriedade, a saúde, a segurança, são todos invioláveis. Ninguém pode respeitar isso você. E é isso que o Locke está dizendo, basicamente. Ele está dizendo que a liberdade é um direito. Porque a palavra direito inclui tudo isso. Ser natural, ser inalienável, ser inviolável e ser desrespeitados. Quando eu digo direito no sentido da palavra e não no sentido jurídico, porque a pessoa já pensa o advogado na cabeça. Vossa Excelência acha que direito é tal coisa. Não, é isso. E aí a gente vê ali que o Locke pensava sobre liberdade, e é isso que os liberais vão pensar também sobre liberdade, que a liberdade é um direito natural, inato, inalienável, inviolável, ok? Vamos prosseguir aqui, a gente vai ver que também ela é tão... Aí eu chego na parte, por que é importante... Cara, estudar o liberalismo econômico. Por que é importante ter uma noção do liberalismo econômico? Porque o liberalismo econômico, ele influenciou a sociedade que a gente vive hoje. As ideias, antigamente todo mundo era condicionado a um rei, entendeu? Ou à igreja, todo mundo era preso e todo mundo não tinha praticamente propriedade privada. Eram direitos que simplesmente o rei chegava lá e falava, não, agora essa terra é minha. E o Locke e os liberais desenvolvem, não, é minha, eu trabalhei, eu conquistei, eu suei, é minha propriedade, é minha liberdade. E aí a gente vê na nossa lei a influência liberal, olha que legal. Que não é cumprida, infelizmente não é cumprida, mas que no papel a gente vê a influência liberal, que dá para ser cumprida, mas no Brasil não se cumpre. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, seja branco, negro, pobre, rico, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, a segurança e a propriedade. Agora pensa comigo, não parece aquela frase do Locke? Hein? Não parece aquela frase que o Locke falou, que a gente leu agora há pouco? Vamos dar uma voltada na frase do Locke. Toda a humanidade aprende que, sendo todos iguais e independentes, ninguém deve lesar o outro em sua vida, sua saúde, sua liberdade e seus bens, sua propriedade. Tá vendo como os liberais, eles influenciaram a ideia de direito que a gente tem hoje? De liberdade. E aí a gente precisa aprender sobre esses caras, porque esses caras revolucionaram a sociedade. Esses caras ajudaram a gente ter... Muitos países têm uma sociedade que tem a base liberal, tem uma sociedade saudável. Estados Unidos, Canadá, os países que têm o maior índice de desenvolvimento humano, quer dizer, aqueles países que é bom viver lá, são todos liberais, entendeu? Os 3 primeiros países são liberais, por exemplo. A Noruega, a Suíça e a Irlanda são países liberais.
São países em que se tem a base liberal de ideia. E a gente vai passar ali, ó, pro próximo. E aí um comentário breve, um comentário meu. A liberdade é o segundo maior direito. Na frente dela está somente a vida. Caso seja necessário retirar um pouco da liberdade para priorizar a vida, os liberais entendem que devem fazer isso. Um belo exemplo disso, usando o nosso contexto de pandemia, é o lockdown. Você privar um pouco sua liberdade para preservar um direito mais importante, que é a vida. Até porque você nunca vê um morto clamando por liberdade. Você vê um morto morto. Então é importante estar vivo para exercer esse direito de liberdade. E a gente viu agora, o que a gente viu? Liberdade como conceito, ok? Liberdade como conceito, que é agir com responsabilidade sem a interferência de ninguém, sem a interferência de terceiros. A gente viu agora, a gente está vendo agora a liberdade como direito, ok? Que é querer e poder fazer, poder ser livre, ok? Querer e poder ser livre, ok? E agora a gente vai ver liberdade em economia. Calma! Não vai vir número, não vai vir cálculos gigantes e aí um bocado de coisa. Vai ser mais a parte resumidinha aqui, cara, porque a linguagem acadêmica é super chata. Vocês não têm ideia. É muito chato. Eu peguei ali, dei uma condensada, resumi tudo aí pra galera, pra colocar uma linguagem que eu, primeira vez que li isso daí, eu fiquei, o que é isso, cara? O que os caras estão falando? Tive que ler várias vezes até entender e pegar uns comentaristas também. Mas aí a gente vai ver liberdade em economia. Não vai ser uma aula grande de economia. Vamos passar aqui, ó. O artigo 170 da nossa Constituição, citando a nossa Constituição de novo, que é muito bonito citar, o difícil mesmo é que cumprir, estabelece que a ordem econômica, ou seja, aquilo que rege as relações de comércio, quer dizer, as relações entre comprador e vendedor, fabricante, essa galera aí que faz a comercialização de produtos, vende caneta, vende tudo que é coisa, até mesmo comida, a ordem, aquilo que regulamenta isso, é fundada no quê? Na valorização do trabalho humano, dá valor às pessoas que querem trabalhar e na livre iniciativa. Infelizmente é só no papel. O que é livre iniciativa? Eu querer empreender, eu poder empreender sem milhares de burocracias, milhares de coisas chatas. Eu ter uma ideia e poder desenvolver essa ideia sem um monte de empecilhos na frente. No Brasil, você abre uma empresa, são 50 mil burocratizações e tal coisa, e processo, nossa. E em outros lugares do mundo, como a Lituânia, se abre uma empresa em apenas 7 horas. É impressionante como a gente está muito atrás. Porque a gente justamente se desvirtuou e colocou o liberalismo só no papel e não quis aplicar na prática. Vamos lá? No liberalismo não existe imposições a quem queira empreender, como eu disse antes. Gerar renda e emprego. Quem queira empreender, gerar renda e emprego. O sistema se regula de forma simples. A livre iniciativa ajuda a todos. Ou seja, o cara que abre uma empresa, ele não vai, às vezes acontece, mas ele se ajuda pelo menos. E ajuda o mercado. Ele não vai trabalhar sozinho, ele vai gerar emprego, ele vai contratar alguém. Ou se ele trabalhar sozinho, ele vai ter que comprar alguma coisa de alguém. Então já vai estar comprando de alguém que provavelmente gera emprego a outra pessoa. Então o sistema ele se regula, ele não precisa de ninguém dizendo, ou ninguém como o Estado, por exemplo, dizendo que o sistema econômico deve fazer. E é isso que os liberais acreditam. A livre iniciativa ajuda a todos. E a gente vai aprender o que? Livre mercado. O que é livre mercado? Que raios que o parte essa palavra que a gente ouve em tudo que é canto, principalmente. Livre mercado, livre iniciativa. A gente vai aprender o que é livre mercado aqui. E não é algo difícil na teoria, ok? Vamos lá. No liberalismo, o sistema econômico é a liberdade econômica. Ou seja, poder escolher com quem comprar, onde comprar, pesquisar inúmeras empresas, ter oportunidade de escolher aonde comprar. Somente em um ambiente de liberdade econômica, como já dizia um carinha que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, chamado Ludwig von Mises, mais bens serão produzidos e mais serviços serão oferecidos. O que quer dizer isso? Se eu tenho um ambiente, um lugar, um país onde eu posso empreender,
onde eu tenho aquela livre iniciativa que a gente falou antes, de eu poder empreender sem um monte de regra. Meu Deus do céu, para que tanta regra para abrir uma empresa? E aí, se eu querer fazer isso, eu vou poder fazer isso. E além disso, o que vai acontecer? Como o sistema se regula, vai acontecer um bagulho muito interessante com o sistema, que se regula, ok? Ele se regula. Muitos bens serão produzidos e muitos serviços serão oferecidos a um baixo preço. Por quê? A gente vai ver, primeiro a gente precisa ver, para entender o livre mercado, a gente precisa saber o que é mercado, porque muita gente não sabe o que é mercado. Eu duvido que quando eu falei a palavra mercado, não vem na sua cabeça a venda do seu Zé ou a venda de alguém ali que você conheça, ou um mercado que você conheça, um mercadinho ou alguma coisa. O mercado não é só o nome do lugar onde a gente compra as coisas. Em economia, o mercado é uma pessoa ou um grupo de pessoas que se juntam para comprar e vender, dando valor a um produto. Ou seja, eu chego lá, compro uma caneta, a caneta vale tal, eu vendo a caneta por um preço tal, compro por um preço tal, vendo por um preço tal, vou dando valor ao produto. Logo, o livre mercado será tudo isso, mas sem a interferência de terceiro, que nesse caso é o governo, ok? Vamos passar aqui. E como o sistema se regula, Gabriel? Por que não precisa do governo dizer o que o sistema tem que fazer? Ai, Gabriel, não é risco alguém ficar muito poderoso? Quando é bem aplicado, não, por causa de um negócio chamado a livre concorrência. Vamos ler o que é livre concorrência, galera. Aí, lembra do cara que eu disse lá, que eu ia falar? Mises. Luiz von Mises, economista de outra escola do liberalismo, chamado a escola austríaca. Na economia de mercado, ou seja, na economia daquele grupo de pessoas ou de uma pessoa que compra e vende e gera valor, não há outro meio de adquirir e preservar a riqueza, não há outro meio de ganhar e preservar, até se dá para entender, a não ser fornecendo às massas, ao grupo de pessoas que rodeiam aquele produto, o que elas querem de maneira melhor e mais barata possível. O que o Mises está dizendo? Ele está dizendo assim, cara, não adianta você colocar um preço muito alto que as pessoas não possam comprar para tentar ficar rico, porque não vai dar. As pessoas simplesmente não vão comprar, elas vão arranjar outros meios, porque está muito caro. Ou você abaixa o preço, ou vai aparecer alguém para abaixar o preço. E aí é a livre concorrência que o mercado se regula. E aqui, ó, a lei da oferta e da demanda, livre concorrência. O que quer dizer basicamente? Busca equilibrar a oferta e a demanda. Vamos dizer o que é oferta? Oferta é a quantidade de produto disponível em um mercado, no mercado. Enquanto a demanda é o interesse nesse produto ou nesse serviço. Por exemplo, cara, deixa eu pegar umas canetas aqui. Vamos lá. Eu produzo essa caneta, ok? Eu produzo essa caneta, certo? Só que, como eu sou o único que produzo, eu quero ganhar dinheiro, muito dinheiro. Porque o ser humano é ganancioso por natureza, não há como. Por isso que o liberalismo é o sistema perfeito, ele usa a ganância do ser humano contra ele mesmo. E acaba regulando. Olha aqui, ó. Eu produzo essa caneta, só que só eu produzo essa caneta. E eu coloco o preço lá em cima, lá nas alturas, ok? Só que de repente um cara percebe que o meu mercado está dando dinheiro. E ele é ganancioso que nem eu. E ele vai e produz. Só que para ele ganhar dinheiro, ele vende mais barato essa caneta. Então, antes eu produzia só eu produzia, era muito caro. Agora, mais alguém produz, é um pouco mais barato. E vem alguém e percebe também que o mercado está dando dinheiro e ó, produz outra caneta, só que mais barata que essas duas. E vai indo assim. Então vai ficando barato, vai chegando mais caneta, vai chegando mais caneta. E quando vê, tem tudo isso de empresa só para produzir caneta. O que acontece com o preço do produto? Fica baratinho. E é isso que o sistema se regula. Essa é a beleza. No Brasil a gente não tem isso. O único mercado que é realmente livre no Brasil é o camelô. É o produto do xing-ling, dos falsificates da vida. Realmente é o único mercado que não tem fiscal. Não tem gente dizendo, ei, cara, você tem que fazer isso, 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 para acontecer isso, 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 e geralmente não acontece. Então, hoje no Brasil os produtos são caros por causa disso. Existem poucas empresas prestando serviço
e as que tentam prestar mais barato não resistem porque o governo acaba atrapalhando elas de fazer isso. Então, quantos bancos a gente tem no Brasil, cara? Já pensou nisso? Quantas operadoras de telefone a gente tem? Dá pra contar nos dedos, ok? Vamos lá. TIM, Claro, Vivo, Nextel, Oi. A Oi ninguém liga. E se tiver mais algumas, são desconhecidas e acabam não conseguindo subir. Só que quem tem direitos a mais ali na lei são justamente essas 5 grandes empresas, os bancos. Vamos citar bancos: Santander, Bradesco, dá pra contar no dedo. Santander, Bradesco, não vou lembrar. Banco do Brasil, Itaú, Banpará, Banrisul, são bancos que têm Caixa Econômica Federal. São bancos que são sustentados pelo governo. Só que quem sustenta o governo? A gente, com os nossos impostos. Então, em vez do governo deixar a gente escolher qual banco escolher, ele acaba sustentando um grupo pequeno de bancos, e esses bancos, eles fazem assim, ó. Galera, a gente tem um monopólio, a gente tem o apoio do governo. O papai governo tá ajudando a gente. Então vamos fazer o seguinte, para não deixar mais ninguém entrar e derrubar a gente e vender mais barato que a gente vai se juntar. E é isso que acontece. Isso em economia se chama oligopólio, quando várias empresas se juntam com o objetivo de impedir que outras entrem para competir com elas. Só que isso só acontece por quê? Por que isso acontece no Brasil? Porque não tem outras empresas. Então essas grandes empresas se juntam e formam grupos de oligopólios, atrapalhando a vida da gente ali, cidadão. Então a lei da oferta e demanda é basicamente isso. Eu vejo que tem um produto no mercado, eu vou produzir esse produto e a demanda busca equilibrar o interesse, quantas pessoas querem o produto, com a quantidade, com a oferta, quantos eu tenho para oferecer. Se tem várias empresas produzindo, mais produto. Se tem mais pessoas comprando e tem mais produto, o produto é mais barato. E é isso que a livre concorrência proporciona pra gente. Então vamos dar uma pequena revisada aqui, ó. Eu fiz um pequeno mapa mental. A webcam deve estar atrapalhando uma palavra ali, mas eu leio para vocês, ok? Liberdade é ter liberdade de agir. Óbvio, ter liberdade de agir. É algo inato, nasce com a gente, ok? O segundo quadradinho ali azul. Também é um direito natural, ok? E acontece o quê? Com o Friedman ali do lado, gera responsabilidade. Vamos olhar o outro lado, o primeiro quadradinho amarelo lá no topo. Liberdade é um direito e é um direito natural, como eu disse ali. Aí tem a imagem do Locke ali do lado e uma juíza ali. Livre iniciativa, ok? Na economia, liberdade envolve principalmente 3 coisas. A livre iniciativa de empreender sem interferência de terceiros. Eu recomendo que você anote isso, ok? Livre mercado, negociar, poder comprar e vender sem interferência de terceiros, que seria o governo, o Estado. Aí a palavra que eu atrapalhei, mas eu acho que dá para entender. Livre concorrência, muitas opções sem interferência de terceiros. Ter a liberdade de agir de forma inata, como um direito natural, gerando responsabilidade, tendo a livre iniciativa de empreender sem interferência de terceiros, tendo o livre mercado de negociar sem interferência de terceiros e tendo ali a livre concorrência, ok? Sem muitas opções, sem a interferência de terceiros. Frente Estudantil Liberal, a luta por uma nação verdadeiramente livre. Eu espero que vocês tenham gostado desse modelo de aula. Eu posso ir adaptando de acordo com o que vocês me pedirem e de acordo com o que vocês entenderem melhor. Eu preciso muito de um feedback de vocês, ok? Eu preciso saber se a aula ficou legal, se a aula ficou chata, se a aula ficou muito longa. Eu posso mudar algumas coisas para adaptar ali para o contexto da gente e trazer a ideia de liberalismo de fora das universidades para ali para o afegão comum, afegão médio como eu e como você, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, viu, galera? Eu recomendo que você dê uma revisada nessa aula se você quer aprender. E é isso, muito obrigado, viu, gente? Eu vou até parar a gravação aqui. Eu tô usando meu celular agora, eu tentei fazer no computador, não deu certo, não sei porquê. Mas eu vou melhorando de acordo com o tempo, então vou parar